Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado nesse segundo domingo da Quaresma é o de São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O
Evangelho deste segundo domingo da Quaresma apresenta-nos a cena da transfiguração do Senhor. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, sobe a um alto monte e diante deles transfigura-se. O seu rosto ficou tão brilhante como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A transfiguração não é um espetáculo para impressionar os discípulos. Na transfiguração eles não veem uma mágica, mas contemplam a luz da santidade de Deus que resplandece no rosto de Cristo. Ali, no monte, se manifesta a beleza do amor divino encarnado. O Verbo encarnado é Deus. Cristo é Deus. Moisés e Elias aparecem, conversam com Jesus. Isto quer dizer que a lei e os profetas apontam para Jesus, convergem e se realizam em Jesus. E dessa forma é confirmado que em nosso Senhor Jesus Cristo se realiza o cumprimento das promessas de Deus. Podemos nos perguntar em que consiste essa beleza manifestada na transfiguração. É a do amor que se entrega. O amor sempre se entrega. Deus é amor, portanto, o que os discípulos contemplam é esse esplendor do amor de Deus que se faz carne. Por um instante, os discípulos fazem a experiência da glória de Jesus, que é antecipada para eles. Essa glória que vai se manifestar plenamente na Páscoa, com a sua ressurreição. Por um momento, abre-se para os discípulos que estão em caminho uma fresta do céu. E qual é o contexto em que ocorre a transfiguração? O contexto é da caminhada de Jesus para Jerusalém. Está prestes a Nosso Senhor a entrar em Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ser condenado e vai ser pregado na cruz. Portanto, aproxima-se o momento da sua paixão e o fato de que o Messias vai passar pelo escândalo da cruz. É nesse contexto que o Senhor quer preparar os seus discípulos para aquela hora difícil. Ele mostra a glória não para evitar a cruz, o sofrimento, a dor, a perda, a derrota, o fracasso, mas para indicar aos discípulos qual é o sentido da cruz. Qual o sentido do sofrimento, da frustração, da perda, da negação, da morte, do fracasso? A transfiguração é luz que antecede essa escuridão, promessa que sustenta na prova. Para que em todas essas situações extremamente dolorosas, o cristão tenha a certeza de que Deus não perde o controle. Jesus revela-se como um Messias diferente. A transfiguração tem esse objetivo, diferente das expectativas humanas e daquilo que os discípulos esperavam. Os discípulos esperavam que o Messias fosse um rei poderoso, segundo os reis deste mundo. E o Messias se apresenta como um servo humilde, não um dominador, mas como aquele que entrega a sua vida por amor. Não como alguém que evita o sofrimento, mas como alguém que assume o sofrimento até o fim, por amor. E para mostrar ao discípulo com a transfiguração que a glória passa pela cruz. Não tem glória sem cruz. Pedro e os demais discípulos, quando fizeram a experiência da transfiguração, daquele momento de êxtase, daquele momento extraordinário, em que o paraíso ali se instalou, ele desejaria permanecer ali, fixar morada naquele local extraordinário, luminoso. Também nós, muitas vezes, como temos experiências extraordinárias, experiências fortes, quando a beleza inunda a nossa vida, gostaríamos de viver apenas experiências consoladoras da fé. Porém, Jesus desce do monte e dessa forma nos conduz ao caminho de volta, ao cotidiano, à missão. A luz do Tabor não é para nos alienar da realidade.
a transfiguração que ali ocorre, mas para nos fortalecer no seguimento. Apontar que no seguimento vai ter cruz, mas que Deus não nos abandona, há também vitória. A beleza de Cristo não nos faz fugir do mundo, aquela beleza que nosso Senhor mostra na transfiguração, mas nos envia a viver a nossa missão no mundo com esperança. A cruz não é um ornamento, é caminho de amor e passaremos por ela de uma forma ou de outra. E a contemplação do crucificado, este tempo quaresmal, que nosso olhar se volta para a cruz, nos ajuda a compreender a gravidade do pecado, mas também a grandeza do amor redentor de Deus. A luz do Tabor ilumina o Calvário, e o Calvário conduz à manhã da ressurreição. Este Evangelho traça, portanto, o itinerário espiritual para vivermos nesse tempo quaresmal. Devemos estar com Jesus e subir ao monte com Ele. O monte da oração, da contemplação, do silêncio, da interioridade, da escuta da palavra e nos deixar iluminar pela palavra de Deus para depois descer ao cotidiano, para servir nosso Senhor nos nossos irmãos, para exercer a nossa missão no mundo com tudo que ela exige. A contemplação conduz à missão. A experiência da glória conduz ao compromisso concreto de amor. A contemplação, a transfiguração de Jesus, nos ajuda a viver a cruz. São Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: sofre comigo pelo Evangelho. A vida cristã não é fuga do sofrimento, mas participação na graça que nos foi dada em Jesus Cristo. E Ele destruiu a morte, fez brilhar a vida e a imortalidade para sempre. É a mesma dinâmica da transfiguração. A luz brilha no meio da fragilidade. A vida nova desponta no caminho da entrega. E neste ano, a Campanha da Fraternidade nos propõe o tema da fraternidade e moradia. E a palavra de Deus ilumina profundamente essa reflexão. Os discípulos quiseram armar suas tendas ali, fazer sua moradia lá. E a transfiguração mostra que assim deve ser a nossa moradia. Moradia é o lugar da nossa transfiguração, lugar da beleza, do encontro, do amor. É o espaço onde nós queremos permanecer. E ali permanecer com Jesus, que arma a sua tenda entre nós. A Quaresma é tempo de conversão e converter-se a mudar o olhar e o nosso coração. Passar da indiferença à compaixão, do egoísmo à partilha, da omissão ao compromisso. A cruz nos interpela a uma caridade concreta. E a Campanha da Fraternidade, de 2026, nos recorda que a casa não é apenas uma estrutura física, é o espaço de dignidade, de segurança, de pertença. Jesus subiu com os discípulos ao monte e lá eles quiseram construir uma casa, armar as tendas. Que nossas casas sejam esses locais também, onde nós possamos estar com Jesus e Ele armar suas tendas entre nós. Por isso devemos nos empenhar para que aqueles que não têm casa tenham um lar digno, onde nosso Senhor possa estar e eles possam estar com nosso Senhor. Que a Virgem Maria, que soube reconhecer a glória de Deus na humildade do Filho, nos ajude a percorrer este caminho quaresmal com fé, esperança e caridade, para que, passando pela cruz, alcancemos a alegria da ressurreição. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
Ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A campanha da Fraternidade de 2026, com o tema Fraternidade e Moradia e o lema Ele Veio Morar Entre Nós, convida-nos a refletir sobre o significado profundo do habitar humano. A moradia não é uma questão social urgente. A moradia não é mera questão de políticas públicas. A moradia, ela toca a própria estrutura da existência humana. Habitar é existir. A casa é como se fosse a morada do ser no mundo. Há um filósofo alemão chamado Heidegger, e no ensaio Construir, Habitar e Pensar, ele afirma que habitar é o modo como os mortais são sobre a terra. Para ele, o ser humano não simplesmente ocupa um espaço físico. O ser humano habita. E isso não é uma atividade entre outras, o habitar, mas é o modo fundamental de existir. Habitar é cuidar, preservar e permanecer. E dessa forma, Heidegger distingue entre construir e habitar, e recorda que a palavra alemã, bauen, que significa construir, está etimologicamente ligada ao verbo ser, que em alemão é bin, bist, significando originalmente habitar. Habitar e ser estão profundamente ligados. Geralmente costumamos pensar que primeiro nós construímos a casa e depois habitamos. Para Heidegger, porém, primeiro nós habitamos. Por quê? E construímos porque somos. Ele inverte essa lógica. Construímos porque já habitamos. Construímos porque somos. Habitar é ser. O habitar é originário. E o construir só tem sentido como expressão desse modo de ser que guarda e protege. Assim, construir não é apenas erguer paredes, mas criar condições para uma presença enraizada na terra. Na perspectiva de Heidegger, habitar é permanecer de modo atento na quadratura, terra, céu, mortais e divinos. Vivendo em relação respeitosa com o mundo, reconhecendo os limites, vínculos e transcendência. A casa, no horizonte da filosofia de Heidegger, não é mero abrigo funcional, mas é o espaço onde essa relação se concretiza. A casa manifesta nossa maneira de estar no mundo. A casa é o lugar da memória, é o lugar de vínculos, é o lugar de cuidado. E habitar significa, nas palavras dos filósofos, justamente isso: cuidar, proteger o que nos foi confiado. Essa compreensão de que habitar precede o construir, que habitar é muito mais importante do que o construir, desloca o debate da moradia do plano meramente funcional para o existencial. Quando alguém perde a casa ou vive em condições precárias, não perde apenas um teto, sofre uma ferida existencial. A insegurança da moradia atinge o núcleo da pessoa, comprometendo sua possibilidade de estar no mundo com estabilidade e dignidade. Não se trata apenas de carência material, mas de vulnerabilidade ontológica. Sem um espaço que proteja e acolha, enfraquece-se a capacidade de confiar, de sonhar e projetar o futuro. A negação da moradia digna não é apenas um problema técnico ou estatístico. O texto base da campanha da fraternidade
recorda que tal situação revela graves insuficiências humanas e sociais. E à luz dessa reflexão, trata-se de uma ruptura no enraizamento do ser, no enraizamento do existir. Sem um lugar estável, sem uma casa, a vida se fragmenta. Uma pessoa que vive a ameaça constante do despejo, que vive em condição de rua ou em construções extremamente improvisadas, ficam impedidas na sua experiência de pertencimento e de construção de sentido. A encarnação de Deus revela que Ele assume o habitar humano. O Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. O Verbo entra na experiência concreta do morar, partilha o cotidiano de uma casa e cresce em um lugar determinado. O mistério cristão da encarnação confere à moradia dignidade ainda mais profunda, porque ela se torna espaço de encontro entre o humano e o divino. Promover moradia digna, portanto, é garantir condições para que a pessoa exerça plenamente seu modo próprio de existir. Defender a moradia é defender a dignidade do ser humano. Não se trata apenas de assegurar paredes e tetos, mas de possibilitar cuidado, estabilidade, vínculos e sentido. Habitar e existir com raízes, e onde falta a casa, falta o chão para que o ser humano floresça. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.